Olá pessoal, meu nome é Diego, tá? Tô aqui, né? Bom pessoal, eu sou aluno da Unopar, do Polo de Sete Lagoas. Estou cursando Engenharia da Computação, estou no quarto período. E esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho em grupo, tá? Uma atividade interdisciplinar, onde nós temos, né, o grupo tem que construir uma bobina de Tesla, construir uma gaiola de Faraday, tá? E explicar o seu funcionamento, a sua construção, os materiais utilizados, né? A gente vai fazer um roteiro de como fazer essas construções. Como eu tenho uma limitação de tempo, eu não vou poder construir a bobina do zero para vocês, tá? Então eu vou estar explicando para vocês como fazer e quais os componentes utilizarem, certo? Bom, para começarmos, a gente vai precisar do fio de cobre, tá? Esse fio pode ser de 25 a 30 WG, tá? Essa é a espessura do cabo. Eu, no caso, estou utilizando um 26 AWG, mas vocês podem estar fazendo também utilizando um fio recondicionado, recuperado daqueles transformadorzinhos de fonte de energia, né? Porque o cobre é um metal muito condutor, certo? Bom, então, aqui no caso, eu fiz um dimensionamento, né? Eu achei um projeto um dimensionamento de uma bobina que utiliza 9 volts e uma bobina secundária, que é essa bobina grande aqui, de 21 centímetros, certo? Então aqui tem um cano aqui de 21 centímetros, tá? Que eu já recortei ele para agilizar, tá? Ele tem exatos 21 centímetros e vamos começar a enrolar ele na bobina. Tá? Eu vou tirar todos os amassados do fio, certo? Bom, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 15 centímetros, 10 centímetros aqui sobrando, tá? Iniciando bem na extremidade dele. Para facilitar, vamos colocar esse fio aqui para dentro aqui, que ele fica mais travado. Então eu vou colocar ele bem justo. Tá? As espilhas, as voltas precisam ser bem próximas, não pode ter folga. E não pode ter uma volta sobre a outra, certo? Então o início aqui é um pouco mais difícil, mas depois que começa é mais fácil. E de vez em quando você vem juntando as voltas, tá? Você faz algumas voltas, para ficar mais rápido, a gente faz algumas voltas, elas espaçam, depois você vem juntando elas, tá? Deixando elas bem próximas. Esse botão liga e desliga não é necessário, tá? Eu coloquei só para facilitar mesmo. E eu retirei ele de uma impressora velha, certo? Esses fios aqui que eu utilizei, esses fios flexíveis, foram de uma fonte de computador, tá? O fio rígido que eu utilizei, um fio de 4 milímetros, rígido, que eu achei que ficaria um acabamento melhor, mas pode ser feito com um fio flexível, tá? E a mesma coisa, você enrola ele na bobina secundária para fazer o desenho e cola ou passa uma fita crepe para segurar o fio flexível. Esse aqui, no caso, o rígido, ele não precisa, mas mesmo assim eu coloquei uma cola instantânea. Tá? Então vamos lá. Então eu utilizei aqui então, uma fonte de 9 volts, no caso é 12, mas eu uso o regulador de tensão. Um botão recondicionado, o regulador de tensão, que eu recondicionei de outro projeto, fios recondicionados, o transistor, eu retirei ele de uma fonte de computador queimada. Tá? Quem tiver fonte de computador, tiver qualquer componente eletrônico aí antigo, abre, que sempre acha muitas peças interessantes, certo? Você vai gastar aqui algo em torno de 30 centímetros de fio flexível, 20 de uma cor e 10 de outra, você resolve aqui o problema. Tá? Um transistor 2N2222, tá? Esse transistor é NPN, a polaridade dele é NPN. Mais ou menos 80 centímetros de fio flexível de 4 milímetros, ou flexível não, rígido de 4 milímetros, ou flexível, tá? Que pode ser de 2 milímetros, 1,5 milímetros, não vai fazer muita diferença. Eu utilizei isso porque eu tinha, isso aqui é de uma instalação antiga aqui da minha casa,
a gente reformou e trocou a fiação, então eu tinha esse fio sobrando e utilizei ele. O cano de PVC também eu utilizei, tá? Que eu utilizei um cano de 3/4, mas pode ser de meia polegada. Então, a alimentação, tá? Pode alimentar diretamente o transistor, não tem problema. O transistor ele possui 3 pernas. Um é a base, o outro é o coletor e o outro é o emissor, tá? Esse daqui, ele é coletor na esquerda, base no centro, emissor na direita, certo? Bom, então vamos lá. Na esquerda, que é o coletor, eu soldei, tá? O fio que vem do negativo da fonte, certo? Deixa eu soltar aqui, deixa eu ver se está desligada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então esse fio preto aqui é o negativo da fonte, eu liguei ele no coletor do transistor. Gente, se vocês podem tentar com outros transistores, mas pesquise no Google ou em algum software de referente a transistor, resistor, o pinout, as saídas, os pinos de saída do componente, tá? Para não ligar errado. Eu gastei vários dias para conseguir fazer essa bobina funcionar, porque eu fiquei temando em não seguir as recomendações, sempre testando com transistores que eu ia encontrando aqui nas minhas placas, e não é simples assim, tá? Isso aqui é um pouquinho chato. Então, do lado esquerdo, que é o coletor, eu ligo o negativo da fonte, certo? No meio, que é a base, eu ligo o cabo que vem da bobina, da parte de baixo da bobina secundária, que é a bobina grande de cobre. Nesse mesmo pino eu ligo um resistor de 22k ohms, tá? Esse resistor, a cor dele tá para 4 faixas, é vermelho, vermelho, laranja e dourado, tá? Tem que ser 22 porque foi dimensionado esse circuito para usar um resistor de 22k ohms, certo? E na outra extremidade desse resistor, você vai soldar o positivo da fonte e a parte superior aqui da bobina primária, tá? A ponta superior da bobina primária. Vai ser soldada numa ponta do resistor, e na outra ponta do resistor vai ser soldado no transistor junto com a bobina secundária. Na perna do lado direito do transistor, que é o emissor, nós iremos soldar a ponta inferior da bobina primária, certo? A ponta inferior. Eu coloquei essa união aqui de PVC simplesmente para segurar a lâmpada, simplesmente para ficar aqui legal, ficou legal, não precisa ficar segurando a lâmpada, certo? Então eu coloquei ela aqui, tá? Mas não precisa, pode fazer igual eu te falei, no CD mesmo, se do CD velho aí que tem na sua casa, pode soldar esse cano de PVC, soldar os componentes e fazer em cima do CD. Você só precisa de uma base plana que não seja condutora, para não ficar caindo a bobina e nem você ter que ficar segurando, porque às vezes ela solta algumas descargas, dependendo da voltagem que você utilizar, e dá espasmos nos membros da gente, na mão, no braço. Eu tenho aqui a minha gaiola de Faraday, certo? Essa gaiola de Faraday, eu utilizei um filtro de ar de caminhão, tá? Velho, usado, que eu fui em um posto de combustível ou numa empresa de troca de óleo, e você pode pedir olha, tem um filtro aí de caminhão, um filtro daqueles tubulares sobrando aí. Então esse daqui é a parte interna desse filtro. Tá? Ele vem às vezes com papel ou tecido por fora, e ele tem uma estrutura para ele não deformar na hora que o veículo suga o ar. Então, para não deformar, ele tem essa parte de metal, normalmente são duas partes, a parte interna e a parte externa. A parte externa é mais larga, como não precisava, descartei ela e peguei somente a parte interna, certo? Então, nessa parte interna, eu vim com um alicate de corte e cortei as duas extremidades dele. Tá? Então, as duas extremidades, olha, ele está vazado, certo? As duas extremidades, tem um acabamentozinho nas pontas aqui para não me machucar. Então essa aqui é uma bobina. Para ficar legal, eu peguei uma tampa de leite em pó e
ter coube certinho aqui, para dar um acabamentozinho. Tá? Então aqui eu tenho um acabamento de metal e tudo. Certo? E uma das partes que sobrou dessa gaiola aqui, dessa membrana aqui do filtro, eu fiz uma outra tampa para outra parte, para outra extremidade. Tá? Então eu tenho uma extremidade aqui com a gaiola e em cima uma tampa, ou embaixo uma tampa, que fica mais fácil de eu colocar alguma coisa lá dentro. Bom, pessoal, com a bobina pronta, né, nós já podemos fazer o teste para ver como ela funciona. Tá? Então, vamos recapitular aqui. A fonte 12 volts está alimentando o botão de ligação do circuito, que alimenta o regulador de tensão, que converte para a minha tensão de 12 para 9 volts. Tá? E esse regulador alimenta o transistor, que eu estou utilizando um 2N222, que foi o que melhor funcionou para esse circuito. Tá? Eu testei outros, que é o BC548, testei também circuito usando o TIP 41C, o TIP 122, que são outros tipos de transistores, só que nenhum funcionou bem igual o 2N222. Certo? Então aqui nós temos a ligação que vai do transistor e da alimentação positiva, que vai para a bobina primária, tá? E esse tubo aqui de PVC, utilizamos um tubo de PVC 3/4, como dito anteriormente na lista de materiais, e ele está com mais ou menos umas 150 voltas aqui, umas 150 espiras. Tá? Aqui eu coloquei uma união de cano de PVC, simplesmente para poder apoiar a lâmpada, mas, né, como pode ser visto aqui, não tem nada dentro. Tá? Não tem nada aqui dentro para fazer ligação, simplesmente para apoiar. Tá? Então, como que essa bobina funciona? Funciona muito parecido com o eletroímã. Tá? Ela funciona por campo eletrostático, né? Por um campo elétrico, é gerado através das bobinas. Tá? E esse campo elétrico, ele ativa as moléculas de vapor de mercúrio, que estão dentro dessas espiras aqui da lâmpada fluorescente, que até, na verdade, é a única lâmpada que vai acender naturalmente é a lâmpada de fluorescente, porque ela possui o vapor de mercúrio interno, e essa parte branca aqui não é tinta, isso aqui é uma camada de fósforo. Então, quando a bobina cria o campo elétrico, ela movimenta, né, estimula os elétrons do mercúrio, do vapor de mercúrio, que em contato com a camada de fósforo, né, ela tem uma reação e é acesa a lâmpada. Tá? Bom, vamos lá. Então aqui, ó, quando eu ligo, tá, eu vou ligar ele aqui fora da boquilha aqui, do suporte que eu criei, tá? Então, vou ligar aqui a tensão. Como pode ser visto aqui, nós estamos com uma tensão aqui, deixa eu ver se dá para ver aqui na câmera, de 9.1 volts, tá? Através dos 9.2, 9.1. Através dos meus testes, a partir de 5 volts já é suficiente para acender a lâmpada, mas, né, não fica tão incandescente igual fica com 9 volts. Tá? Então, quando eu aproximo, tá vendo? Ela acende. Se eu distancio, ela diminui a intensidade até que ela apague. Certo? Então, quando eu vou aproximando novamente, ela acende. Tá? Vou colocar ela aqui na boquilha, no suporte. Tá? Vou desligar a alimentação e ela vai desligar. Tá? Vou ligar a alimentação.
e ela liga novamente, tá? Foi dito no vídeo anterior, na etapa anterior, eu utilizei 6 voltas e meia, né, para a bobina primária, né? Testei com 4 voltas, 3 voltas, mas aqui eu tive um melhor resultado de potência foi com essa configuração. Uma bobina de 28 centímetros, utilizando fio de cobre 26 AWG, com uma bobina de fio rígido de 4 milímetros, tá? Com 6 voltas e meia, um transistor 2N222 e 9 volts, certo? Deixa eu fazer um teste aqui para mostrar para vocês que mesmo se eu reduzir a voltagem, por exemplo, vou colocar agora com 8 volts, tá? Agora nós estamos com 8 volts e a gente vai estar acendendo, tá? Quase não deu diferença, tá? A diferença, não sei se pode ser vista no vídeo, mas a diferença é a intensidade da reação. Vamos reduzir agora para 5 volts, mais ou menos 5 volts e meio, que é o mínimo que eu consegui. Vocês podem observar, não sei se no vídeo vai perceber, mas à medida que eu vou reduzindo a potência, a lâmpada vai reduzindo a luminosidade. Aqui, vamos colocar aqui 5 volts, tá? Tá com 5 volts agora. Vamos ver se o vídeo consegue pegar, 5.1 volts. Tá? Não é muito preciso essa voltagem, porque eu utilizo aqui um potenciômetro do próprio regulador de tensão, então muitas das vezes ele não é muito preciso. Tá? Então vou colocar aqui 5 volts, colocando aqui no suporte, não está acendendo, e vou encostar na bobina, tá? E ela acende. Ou seja, ela está acendendo, porém eu tenho que ficar mais próximo, a lâmpada mais próxima da bobina. Tá? Vamos voltar ela aqui para o suporte, olha, não acendeu. Então agora eu vou voltar, agora eu vou aumentar a tensão. Tá? Agora estamos com 6 volts. 7 volts, ela começou a acender já na bobina. No suporte. O suporte está mais ou menos 2 centímetros de distância. Tá? Então a partir de 7 volts ela acende na distância que ele está, e à medida que eu vou aumentando, ele vai aumentando a intensidade. Voltei para 9 volts e ele já está bem aceso. Certo, pessoal? Bom, a próxima etapa eu vou estar mostrando o funcionamento da gaiola de Faraday. Tá? O que a gaiola faz? Ela absorve, né, o campo elétrico, tá, e dissipa esse campo elétrico. Tá? E com isso ela corta o efeito da bobina de Tesla. Certo? Olha, eu vou deixar aqui então a lâmpada ligada, tá? Ela está ligada simplesmente pela bobina, tá? Ela não tem nenhuma ligação. E vou estar adicionando aqui a gaiola de Faraday, certo? Bom, observem que à medida que eu vou chegando com a gaiola próxima à lâmpada, ela já vai perdendo a intensidade. Por quê? Porque a gaiola já está absorvendo, olha lá, olha, ela já está perdendo intensidade, eu vou baixar mais e ela já vai desligando. Tá? Então, ou seja, ela está absorvendo o campo elétrico e está cortando ele. Pronto. Tá? A lâmpada está solta lá dentro, não tem nada prendendo ela, ela está desligada. Na hora que eu removo a cobertura da gaiola de Faraday, ela vai acender novamente, sem eu fazer nada, simplesmente removendo a gaiola. Então aqui, novamente as minhas duas mãos aqui na gaiola, aproximando, ela já começa a diminuir a intensidade, e assim que eu cubro toda a lâmpada, ela desliga. Certo? Olha. Certo? Então agora eu vou fazer a remoção dela novamente. E aqui ela acende. Certo? Então a função básica da gaiola é absorver os campos elétricos, tá? Absorver a eletricidade, né, do entorno da gaiola, tá? E dissipar essa eletricidade.
certo? E essa gaiola, ela funciona para interromper sinais de rádio FM, AM, porque são ondas elétricas, né, que se propagam no ar, e ela também funciona. Com celulares, alguns celulares antigos, eu já vi alguns materiais, algumas anotações, algumas publicações, onde dizem funcionar com os celulares. Mas com as ondas de celulares atuais, principalmente 3G, 4G, essas ondas são muito fortes e muito pequenas, e eu não consegui simular esse corte de sinal através dessa gaiola que eu fabriquei. Diminui a intensidade do sinal, né? Você vê pelas barras de sinal do celular que o sinal ele cai bastante, mas não chega a cortar completamente. Tá? Enquanto que o sinal do Wi-Fi de internet normal, esse praticamente cai, mas não chega a ser uma coisa absurda como é o teste aqui da lâmpada, da bobina com a lâmpada, onde que corta completamente o campo elétrico em torno da bobina. Tá? Eu vou remover aqui, olha, vou remover a lâmpada, tá? Ela está desligada. Eu vou estar inserindo ela dentro da gaiola aqui, ó, e vou estar aproximando a bobina. Ela não acontece nada, tá? Nada. Ela está encostada na bobina. Olha, ela está encostada na bobina e não acende. Tá? E quando eu removo, ela acende. Certo? Outra situação interessante que essa bobina provoca é o arco voltaico, e que é uma dissipação de energia que ocorre na ponta da bobina, ó, nessa ponta superior aqui. Ó. Deixa eu tirar a lâmpada aqui para ficar mais fácil para o vídeo, visualizando o vídeo. Tá? Aqui em cima, aqui, ó, esse fio aqui, ó, que está solto aqui, que é a ponta da bobina, tá? Ele esquenta muito, tá? Ele esquenta muito, como também o transistor está esquentando muito. Daqui a pouco eu não posso demorar muito com o vídeo, porque ele pode estourar aqui e queimar. Mas essa ponta, ela esquenta muito porque ela está emitindo energia elétrica. Tá? Como eu estou usando só 9 volts, o transistor pequeno, não é visto a olho nu. Mas se eu aumentar aqui para um transistor tipo 41 com 25 volts e uma tensão mais alta, ele emite esse arco voltaico para fora da bobina sem nenhuma dificuldade, tá? Aqui está muito pequeno, então não é visto a olho nu. Eu vou desligar a luz aqui, a iluminação, e vou mostrar para vocês, ver se dá para captar pela câmera, o arco saindo, tá? Ele sai mais ou menos uns 2 milímetros aqui da ponta da bobina. A câmera não está dando para pegar. Em cima, ó, bem na parte superior da imagem, observe uma luz lilás, como fosse uma faísca. Olha lá, na parte superior, bem fraquinha. Tá? E esse é o arco voltaico, que é a energia que está sendo dissipada pela bobina. Se meus cálculos estiverem certos, essa bobina está gerando em torno de 1000 volts de tensão. Tá? Através da indução que é provocada pela bobina primária, que é a bobina externa, a bobina interna está gerando 1000 volts de campo elétrico, certo? Que é o que faz com que a gente consiga acender essa lâmpada. Ok? Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Nós iremos falar um pouco sobre eletrização. Tá? Nós iremos falar sobre eletrização por atrito. Para demonstrar a eletrização por atrito, nós iremos utilizar um pêndulo eletrostático. Para montar esse pêndulo, nós iremos precisar de uma base. Tá? Eu estou usando aqui uma base de plástico, mas pode ser um copo descartável de plástico, qualquer superfície que dê para você prender o canudo. Tá? Precisaríamos de alguns canudos de refrigerante mesmo.
tá? Pode ser fino ou grosso, não faz diferença. Precisaremos de um rolo de linha, tá? De preferência uma linha de lã, mas no caso eu não tenho, estou pegando outra linha mais felpuda. Um pedaço de papel alumínio, uma fita crepe, tá? E, bom, esse aqui vai ser para outro experimento, para eletrização por indução. Então, inicialmente nós iremos montar o pêndulo, tá? Então, o que nós precisamos? Nós vamos precisar de uma linha também, tá? Uma linha bem fina, para poder estar amarrando o pêndulo, o suporte no pêndulo, que vai ser uma bolinha de papel alumínio. Bom, então, primeiramente nós iremos enrolar a linha no canudo, ou vocês podem amarrar ou prendê-la com uma fita. Tá? Eu acho mais fácil prender uma fita, porque a linha é fina, então eu vou estar prendendo aqui. Bom, feito isso, ó, não vai dar para vocês verem a linha, mas eu tenho aqui a linha amarrada na ponta aqui do canudo, para ver, observando que eu estou puxando o canudo. Tá? Agora nós iremos fixá-la aqui no suporte. Tá? Esse suporte meu aqui é bem improvisado. Também vou prendê-lo com uma fita também no pé, porque tem um buraco aqui. Vou colocar o canudo no buraco e com a fita eu dou sustentação aqui. Bom, certo? Bom, vocês vão pegar aqui um pedaço de papel alumínio, vai estar retirando um pedaço dele aqui, e na ponta do fio, né, deixando mais ou menos aí uns 3 ou 4 centímetros do final, vocês enrolem esse papel alumínio no formato de uma bolinha. Bom, feito isso, está aqui o pêndulo. A eletrização por atrito, ela ocorre quando você esfrega um corpo no outro, gerando atrito, e esse atrito gera um campo elétrico, certo? Bom, deixa eu ver se esse canudo aqui não está eletrizado. Vou aproximar o canudo aqui do pêndulo e nada vai ocorrer. Eu esbarrei nele e balançou, mas vou encostar de novo aqui, ó. Não acontece nada, tá vendo? Aproximo ou distancio, não acontece nada. Bom, agora nós iremos pegar o canudo e atritar ele contra um papel ou contra o novelo de linha, tá? Sempre na mesma posição para retirar elétrons e transformar o canudo em elétrons negativos. Agora, quando nós aproximarmos, ele já vai segurar o pêndulo. Tá? Tem uma dica para vocês, nada melhor do que o cabelo para gerar esse atrito e eletrificar o canudo. Tá? Vou passar aqui no meu cabelo. Vocês vão ver que vai muito mais eficiente. Vai. Bom, pessoal, esse então é eletrização por atrito. A eletrização por contato. Para isso, nós iremos utilizar uma tampa metálica, tá? Uma tampa de leitinho, qualquer tampa, qualquer pedaço de metal mesmo, certo? Iremos utilizar aqui o nosso pêndulo eletrostático, utilizado no experimento anterior. O canudo também, que nós utilizamos, iremos aproveitá-lo. Tá? E aqui nós iremos explicar um pouquinho da transferência de eletrização por contato, certo? Como que a gente fará isso? A gente pegará a tampa, o canudo, e colaremos o canudo na tampa. Por quê? Porque a tampa, por ser de metal, ela é condutora. Já o canudo, por ser de plástico, não é condutor. Ele eletrifica, mas não é condutor. Então, para não atrapalhar o nosso campo elétrico dentro do nosso corpo, para não atrapalhar,
nós iremos utilizar o canudo como um isolante, certo? Como um isolante. Deixa eu tirar esse excesso de fibrinha aqui. Como um isolante nós iremos utilizar. Observem aqui que quando eu encosto a tampa na bolinha, não acontece nada. Ela está balançando aqui porque eu encostei e ela balança. Mas aqui, ó, não aconteceu nada. Nem de um lado e nem do outro. Certo? Bom, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos eletrificar o canudo novamente, outro canudo. Tá? Aqui no novelo. Podemos passar no papel. Mas como vocês observaram, no cabelo é o que mais eficiente. A eletrização por contato é quando a gente encosta um corpo eletrizado em um corpo não eletrizado e esse transfere a eletrização. Certo? Nós encostamos então o canudo e agora ele está eletrificado. Deixa eu trocar aqui para ficar melhor o vídeo. Tá? Então ele está eletrificado por contato. Ele sofreu eletrização por contato porque ele transferiu a eletrização do canudo para o corpo metálico, que é a tampa que nós estamos utilizando. A eletrização por indução, nós fizemos um processo, né, de eletrização por indução na nossa bobina de Tesla, onde nós utilizamos duas bobinas e a indução da energia de uma na outra provoca o campo elétrico gerado pela nossa bobina de Tesla. Vou tentar aqui simular também para vocês outra maneira de gerar a eletrização por indução. Tá? Como que funciona? O nosso corpo ele é eletrificado, certo? Essa tampa não está eletrificada, tá? Eu retirei a eletrização dela. Como que nós iremos fazer? Nós iremos eletrificar novamente o canudo, certo? Em uma extremidade da tampa, eu irei encostar com o meu dedo e na outra extremidade eu irei fazer contato ou fricção com o canudo. Dessa maneira, eu estarei invertendo a polarização da eletrificação e ao invés de atrair a bola, ela irá repelir a bola do nosso pêndulo eletrostático. Ok? Vamos lá então. Então agora eu vou estar encostando aqui. Do outro lado eu estou com a minha mão. Certo? E agora irei aproximá-lo da bolinha. Ó. Estou afastando e chegando. E com isso ela está movimentando. Ela está se repelindo e voltando. Ok? Então essa, pessoal, é a eletrização por indução. Mas a maneira mais interessante da gente visualizar ela é pela nossa bobina de Tesla. Né? Nós utilizamos a bobina primária e a bobina secundária, onde a gente induz energia nas duas e o campo eletromagnético, que é gerado pela indução, faz com que nós acendemos a lâmpada fluorescente. Ok? Os problemas que podem ser causados em placas eletrônicas ou circuitos elétricos, né, pelo não manuseio correto da placa, pela descarga eletrostática. Tá? Como no nosso trabalho está falando um pouco sobre eletrostática, a eletrostática, né, é uma energia que um corpo acumula e ela pode ser descarregada, transferida para outro corpo.
Então, a gente, é muito comum nós que trabalhamos nessa área de tecnologia, ouvirmos falar ou até mesmo causarmos uma queima de um circuito por causa da estática. Então, como nós falamos do nosso trabalho, temos vários meios de evitar esses acidentes. Um deles é a pulseira eletrostática, uma superfície não condutora, tanto no piso quanto na bancada de trabalho. Temos roupas antiestática, certo? Podemos utilizar também a questão do aterramento, né, para fazer essa descarga eletrostática. Mas, no geral, o que nós podemos causar muito é a queima dos circuitos. Por que nós podemos causar essa queima do circuito? Vou fazer essa simulação utilizando uma placa-mãe de uma impressora, que eu utilizei para retirar alguns componentes para fazer a bobina de Tesla, porque a placa que eu desenhei para o trabalho está dentro do meu computador, então eu não iria tirar ela, correr o risco até mesmo de queimá-la, para fazer essa explicação. Então eu utilizaria outra placa. Mas, pessoal, a estática ela causa danos em qualquer que seja o componente eletrônico, elétrico ou eletrônico. Por quê? Essa placa aqui, por mais que você alimente o computador ou a impressora na tomada 110 ou 220, esses aparelhos possuem uma fonte, um conversor de voltagem. Essa fonte ela tem o intuito de converter a voltagem, né, de 110 para as voltagens necessárias para cada componente, e também o intuito de proteção também, um circuito de proteção. No caso de um computador, o computador trabalha com as voltagens de 3.3, 5, 9 e 12 volts. E essas tensões negativas, menos 3.3, menos 5, menos 9 e menos 12 volts. Além do neutro, certo? Então, se você alimenta com 110, 220, a fonte converte para essas voltagens. Então, o que acontece? A estática, que é descarregada do seu corpo ou de qualquer outro corpo para o componente elétrico, é uma voltagem que pode chegar aí a muitos mil volts. Né? Vamos trabalhar com o exemplo de 1000 volts. Então, se você está carregado estaticamente e você encosta em qualquer componente ou na placa aqui que só possuem componentes de baixa tensão, de 12 volts para baixo, e você descarrega nesse componente, por exemplo, uma placa de computador, tem sempre capacitores, transistores, resistores e microchips. Então você pega aqui um microchip que é alimentado normalmente com 3.3 volts e você encosta, descarregando 1000 volts, você vai torrar esse circuito. Né? Então qualquer circuito que utilize baixa tensão, se você der uma descarga eletrostática direto nele, você irá queimá-lo por causa disso. Olha, sobre a questão da placa-mãe, tá? Eu utilizei uma placa-mãe, igual eu disse, que eu utilizo no meu computador, igual no desenho pode ser observado. Eu utilizei uma M5A7BL da ASUS, tá? Que utiliza processadores com soquete AM2, certo? Essa placa possui 4 slots de memória e tem um chipset da NVIDIA. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui com a explicação a respeito da placa-mãe. Pessoal, agora nós iremos falar sobre a eficiência de um para-raio. O para-raio é um instrumento que é utilizado para absorver e redirecionar a descarga elétrica provocada por um raio. Né? Esse instrumento é muito utilizado em prédios, sejam residenciais ou comerciais, normalmente quando são mais altos ou possuem algum objeto mais alto do que o prédio que seja de metal. Uma torre, uma antena. Aí quando a construção possui esse tipo de objeto em cima do telhado, é utilizado o para-raio. Ou quando o prédio é muito mais alto do que o normal da região, você também utiliza um para-raio.
O para-raio, não sei se vai dar para ficar visível aqui, eu fiz um desenho rapidinho aqui, ele é constituído por uma haste, e na extremidade superior da haste possui algumas partes pontiagudas, em sua maioria, tá? Existem outros modelos de para-raio. Então aqui nesse exemplo aqui, deixa eu ver se dá para aproximar mais da câmera aqui, eu fiz um desenho aqui bem simplesinho, à mão aqui, onde nós temos uma haste, e na extremidade dessa haste nós temos mais 3 hastes mais finas pontiagudas, interligadas e isoladas da haste principal. Tá? Por quê? Porque senão a descarga será direcionada para a haste principal, e não é isso que nós queremos. A haste é simplesmente para levar o para-raio, né? O para-raio em si não é a haste, o para-raio são as pontas que irão absorver ou receber a descarga elétrica do raio, e possui um fio que desce ao longo da haste ou ao longo do prédio, isolado da construção, tá? Ele tem os isolantes, os isoladores, que são feitos de borracha, para que a descarga não se dissipe no meio do caminho. Então, o para-raio recebe a descarga, encaminha essa descarga pelo fio, e esse fio vai até o piso, até a terra, aonde normalmente ele é aterrado por hastes de cobre ou de um metal muito condutor, certo? Você pode ser isso aqui de acordo com o tamanho do para-raio e com a carga que você quer redistribuir, que você irá calcular o tamanho das barras e a quantidade delas. Aqui fiz o exemplo de 3 barras, tá? Porque é o mais usual, são 3 barras, normalmente tem pessoas que fazem em linha, outros em triângulo, em L, a distribuição dessas barras no solo, mas isso aí na verdade o que importa mesmo é o tamanho do para-raio, a bitola do fio e o tamanho das hastes. Não adianta você colocar uma haste nem muito grande nem muito pequena, você tem que fazer um cálculo para saber o tamanho real, né, a real necessidade do seu para-raio, para você distribuir a carga eficientemente, certo? No solo onde essas hastes são afixadas, você precisa fazer um trabalho para que essa haste não se deteriore muito rápido, né? Porque o solo ele tem a propriedade, ele é úmido, então ele tem aquela propriedade de corroer os metais. Então, para evitar isso, normalmente o pessoal prepara aí com pedras, britas, areias, concretos, e assim por aí vai, para isolar o máximo possível essas hastes para que elas durem mais. E vocês sabem que o metal com corrosão ele é prejudicado na condução elétrica, na condutividade desse metal. Então, se você pegar um metal 100% polido, né, um metal novo, ele conduz muito mais do que um metal que esteja totalmente deteriorado por corrosão. Então, se o material tiver corrosão, cria aquela crosta, ele não vai dissipar muito bem a descarga no solo. Então, a gente faz alguns preparos para que o metal demore um pouco mais a deteriorar. Certo, pessoal? Então, a eficiência do para-raio ela vai ser medida de acordo com o projeto que foi feito para o cálculo desse para-raio, certo? E o para-raio ele possui uma eficiência de absorção e proteção num ângulo de mais ou menos 45 graus. Então, qualquer construção ou equipamento que esteja nesse campo aí de 45 graus, né, a partir da extremidade, a gente desce aqui 45 graus aqui, mais ou menos, então o que estiver embaixo aqui estará protegido, certo? Em todas as direções. Fora disso não, tá? Lógico, o para-raio ele puxa os raios da região, mas a eficiência dele maior é para as estruturas que estejam abaixo desse ângulo. Ok, pessoal? Então é isso aí.